Vamos para o nosso assunto do dia que interessa a todo mundo, viu? Me conta uma coisa, você tem o hábito de tomar remédio sem falar com o médico, sem procurar ajuda de um especialista? Aquele analgésico para dor de cabeça, o tempo tá estranho, né? O tempo tá virando o tempo todo. Aí o que a gente faz? Toma um antialérgico, toma um remedinho para gripe, para resfriado, relaxante muscular no fim do dia quando a gente sente dor nas costas, dor no pescoço. Quem nunca, né? Tem gente que anda com remédio na bolsa. A morte do cantor Loborges aos 73 anos, vocês devem ter acompanhado aí essa semana, liga um alerta para um problema sério no Brasil, a automedicação. O Loborges, cantor e compositor, ele estava internado na UTI desde outubro para tratar um quadro de intoxicação medicamentosa. E tomar remédio por conta própria é muito comum, 9 em cada 10 brasileiros fazem isso, tem esse hábito, um hábito que pode ser perigoso. Então hoje a gente vai falar sobre os riscos dessa prática. Deixa eu conversar aqui com a doutora Caroline Amâncio, médica gastro e hepatologista também. Doutora Caroline, bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bruna, obrigada mais uma vez pelo convite e um prazer voltar a casa. Prazer te receber de novo também. Doutora, a morte do cantor Loborges, né? A gente fala, ele estava internado na UTI para tratar uma intoxicação medicamentosa. O que é isso? Na verdade, quando a gente fala em intoxicação medicamentosa, seria uma mistura de substâncias químicas ou naturais que interagiram entre si, trazendo efeitos colaterais, causas adversas. Então, não tem um sintoma específico para eu relatar, podem ser vários, porque eu dependo das substâncias utilizadas para trazer os sintomas, mas normalmente afeta-se o fígado, o funcionamento. É muito comum o fígado entrar em falência, a inflamação ser muito intensa a ponto de alterar a função e o paciente pode amarelar, pode ter, sobe as enzimas, fazer enjoo, vômitos, água na barriga, se essa evolução do fígado vai para um lado bem grave, pode alterar os rins, a função renal ir para uma diálise, pode favorecer infarto, AVCs, a depender da substância e do encontro dessas substâncias. Então é como se uma droga, o que é importante lembrar aqui, pessoal, ela pode potencializar a outra ou tirar o efeito da outra. Então, por exemplo, eu uso um anticoagulante, um remédio que é para afinar o sangue. A depender de um outro medicamento que eu trago, se eu perco o efeito do anticoagulante, eu faço uma trombose. Exemplo, a erva de São João. Chazinho. Um chazinho de erva de São João pode te levar a uma trombose. Olha então, isso é uma intoxicação. Então, a intoxicação ela pode vir pela reação adversa do encontro dessas substâncias, pode vir pelo excesso de dose de uma substância só, um excesso de paracetamol, risco para hepatite, para uma falência do fígado, por exemplo. Então, pode ser a interação entre as drogas ou uma droga só, numa dose excessiva para aquela pessoa, para aquele paciente. Perfeito. Tem muito paciente que acaba tomando mais de um medicamento ali no dia, porque precisa vários medicamentos e essa interação ela pode ser perigosa. Por isso que é importante o médico saber, né, doutora, exatamente, o médico da sua confiança, gente, que você tem acesso aí mais facilmente, o que você está tomando. Sim. Quando você sentar ali na frente do médico, você tem que falar para ele, olha, eu estou tomando isso, isso e isso. Que às vezes é tanto remédio que a pessoa nem lembra, né? Exatamente. Eu falo que eu sou até chata com os meus pacientes, porque eu começo perguntando quais os medicamentos que você toma. A depender da situação clínica, ele pode tomar vários, ou esqueceu, não levou para consulta. Eu insisto, eu peço para ligar para casa e depois vem a segunda pergunta. Você toma algum chá? Você toma algum fitoterápico, alguma erva, alguma vitamina, suplemento? Aí a lista aumenta. Uai, doutora, mas eu não sabia que isso era medicamento, precisa relatar, mas não é natural, faz mal. Então é importante ressaltar para vocês, medicamento não é só o que está atrás do balcão da farmácia. Medicamento é toda substância química, não importa se é natural ou não, que vai passar pelo seu organismo, pelo seu fígado, pelo seu rim, pelo seu coração, pelo seu cérebro. Pode trazer um efeito bom ou ruim. E esse efeito pode depender da dose, da interação, da sua predisposição a ter uma reação. Então, é muito importante relatar para o seu médico tudo que você toma, leva no papelzinho anotado, leva as caixinhas, eu não me importo, eu falo, pode trazer tudo, mas lembre também das fórmulas, das manipulações, que às vezes tem 5, 6, 8 substâncias, até mais, numa mesma fórmula. Pessoal, cada uma dessas substâncias é um medicamento. Então, eu já recebi paciente, eu falei com ele, você está tomando 35 medicamentos.
porque era um total de 35 substâncias, interagindo entre si. Uma tira o efeito da outra, uma potencializa a outra, e o paciente começa a ter efeitos colaterais, geralmente enjoo, mal-estar, dor de cabeça, mas ele não associa ao início das formulações, das suplementações, das substâncias. Ah, mas é natural. Não necessariamente, porque é natural não vai te fazer mal. Não é porque é um chá que é saudável, não é porque é um suplemento. Ah, suplemento é tranquilo, depende. Primeiro, você precisa. Segundo, a qualidade, a marca, a dose. Os outros remédios que você usa. Porque, por exemplo, você citou muito o antigripal aqui. Esse tempo agora muita gente toma, né? Então, o antigripal, o que acontece? Geralmente... Deixa eu beber um pouquinho de água. Esse tempo deixa a nossa garganta, inclusive... Tá seca. Ó, antialérgico também, daqui a pouquinho a gente vai falar do antialérgico. Muita gente recorre, né? O que vem no antigripal? O antialérgico e, às vezes, uma substância chamada pseudoefedrina, que ela faz o quê? Ela contrai os vasos. Às vezes está com coriza ali, só que essa substância que contrai os vasos aumenta a sua pressão, acelera o seu coração. E o antialérgico em si também pode trazer uma sonolência, ou seja, às vezes você está tomando um antidepressivo e usa um antialérgico junto. Você pode ficar mais sonolento que o normal, você pode ter uma taquicardia, o que a gente chama de síndrome serotoninérgica, dependendo da dose do antialérgico, acelera o coração, sua frio, sobe pressão, dá esse desconforto, porque às vezes a pessoa toma e não se atenta à quantidade, dá esse ressecamento, né, por conta desse vaso que se fecha. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos medicamentos que você já usa e naqueles que você toma. E um dado importante, muito antigripal pode ter AS. AS, ele tem um efeito anti-inflamatório e antiagregante plaquetário, ou seja, afina o sangue. E também efeito anti-inflamatório, que é AS em altas doses. Isso é risco de sangramento para o estômago, de sangramento para o intestino. Porque o anti-inflamatório tem essa ação. E de úlcera. Úlcera gástrica no estômago, úlceras no intestino. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a automedicação. O anti-inflamatório, para nós na hepatologia que cuidamos de fígado, a gente sempre alerta os pacientes, porque é altíssimo o índice de hepatite, de inflamação no fígado por anti-inflamatórios. E também no trato digestivo, risco de sangramentos, perfuração. Então, a gente que é especialista atende muito caso assim. E, às vezes você conversa com outros colegas ou com outras pessoas, nossa, mas eu não vejo, mas tem. Existe. Então, anti-inflamatório, a gente tá, igual você falou de relaxante muscular. Tem relaxante muscular que vem associado ao anti-inflamatório. Aí você usa um anticoagulante, idoso. Idoso tem uma função renal menor. Ele processa mais lento, mais devagar, os remédios. E aí você dá um anti-inflamatório para o idoso, um risco maior de sangrar, se ele já usa um anticoagulante. Você potencializa o efeito do anticoagulante. Você tem um risco maior de úlcera no trato digestivo e de sangramento. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os medicamentos que você usa, as doenças de base que você já tem, porque os efeitos se somam, não necessariamente para te ajudar, pode ser para te prejudicar e você nem tinha noção disso, que você estaria tomando um remédio que tirou o efeito do seu anticoagulante, aí você faz um AVC, um infarto, ou potencializou o efeito e você faz um sangramento. Gente, é muito sério isso que a doutora Caroline está falando. A gente vai conhecer agora a doutora Camila. Ela sofre muito com alergias, né? A gente está falando aí dessa virada de tempo, quem tem rinite. E hoje ela confessou para a gente que ela toma muitos antialérgicos e às vezes até de 2 a 3 vezes por dia ela toma antialérgico. Vamos ver o que ela falou. Diz aí. Desde nova eu já sofro com essa alergia. Porém, ao passar do tempo, ela só foi se intensificando, foi piorando. E hoje eu não consigo mais viver sem antialérgico. Toda vez que o tempo muda, que eu sinto um cheiro muito forte, ou que eu sou no meio de poeira, de mofo, eu fico em crise de alergia. Eu sinto falta de ar, minha garganta fica seca, minha boca fica seca, eu sinto coceira nos ouvidos, na garganta. E aí, para que eu consiga controlar esses sintomas que me incomodam, eu preciso tomar antialérgico, porém de 2 a 3 vezes por dia, ou seja, tem antialérgico de algumas marcas que nem fazem mais efeito. O meu organismo já está tão assim acostumado com essa medicação que tem antialérgico que nem faz mais efeito, eu tenho que ficar trocando. E mesmo assim, eu trocando de marca, tem vezes que não faz efeito e eu tenho que tomar com intensidade. Pois é, ela relata, doutora,
a Camila. Obrigada pela participação, viu, minha amiga? Quem sabe a gente pode aqui contribuir dando uma orientação, porque eu acho que o caso delas parece com o de muitas pessoas que sofrem com rinite e alergia. Ela fala que não vive mais sem o remédio, que tem remédio que nem faz mais efeito. Você tomar um antialérgico 3 vezes no dia no momento de crise, isso é muita coisa, né, doutora? O que a gente precisa entender, eu estava comentando aqui com a Bruna enquanto assistia, a causa da alergia. Porque a gente vê que ela está tentando tratar o efeito, os sintomas. Mas se você também não atuar na causa do seu problema, você ficar só se automedicando. Nunca, né? Não para. Eu usei uma vez, aí eu vou e uso de novo. Porque a gente tem um acesso fácil no nosso país. E aí funcionou lá, vai funcionar. Então não precisa buscar o auxílio. Assim, com toda a compaixão. Ela precisa de um alergista. Ela precisa cuidar da alergia dela, porque pode ser que o próprio ambiente da sua casa está contribuindo para você, não está melhorando. Que, ainda mais nesse tempo, umidade, poeira, mofo, né? Os cuidados com o lençol, com a roupa de cama, tapete, cortinas. Estou dando aqui uma noção, mas a alergia ela tem um fundo, ela tem uma causa. Se você não buscar a causa e ficar paliando, se automedicando, a gente até fala isso, a automedicação, você às vezes atrasa o seu diagnóstico, você agrava a sua doença. Por quê? Porque você demorou mais para buscar ajuda. Quer ver aquelas pomadinhas de corticoide? O dermato fica maluco. Por quê? Porque às vezes você se automedica, a lesão muda. Aí quando você não melhora, você troca de pomada e depois você vai no dermatologista. A lesão não chegou original. Já dificulta mais o diagnóstico do que se tivesse chegado original. E é importante destacar o que é antialérgico, porque alguns têm corticoide. E o corticoide, ele pode aumentar o risco de sangramento, ele tem um efeito anti-inflamatório, sobe o açúcar do sangue, pode aumentar a glicose. E além disso, se você consome muito corticoide de fora para dentro, o seu corpo vai parar de produzir. Porque a gente produz naturalmente corticoide, nós temos ele no nosso corpo. Aí o corpo entende assim, ela está recebendo, ela está me dando, eu estou recebendo, eu não preciso produzir mais. E aí de repente separa esse corticoide, mas você não deu tempo para a sua glândula voltar a produzir. Você pode fazer uma insuficiência de adrenal e ter graves sintomas de choque, hipotensão, e alterações de sódio, potássio, são íons, né, do nosso corpo que podem levar a arritmias. Então, pessoal, automedicação é sério. É um risco. E por mais que a gente sabe que a gente tem limitações de acesso à saúde no nosso país, isso é uma realidade nossa, mas a gente precisa entender que é um risco e que a nossa vida, né, nosso corpo é um templo e a gente precisa cuidar com consciência desse templo. Então, o que você toma ali pode prejudicar ou até tirar a sua vida, como você contou da reportagem, né? A gente não tem acesso ao que esse cantor tomava ou tomou, ou o que misturou talvez ali, mas se já é idoso, você já sabe que pode usar um número maior de medicações, já tem um risco maior por si. Então, aí o alerta já aumenta. Com certeza. Então, a gente precisa trazer essa consciência. Eu falo que a automedicação são duas coisas. Ou você, por conta própria, se medica, ou você altera o seu tratamento. Pensa comigo. Eu te prescrevi um antibiótico 14 dias. Com 8, você melhorou. Ah, eu vou parar. Muita gente faz isso. Já estou me sentindo melhor. Estou me sentindo melhor. Por que eu vou tomar o restante da... Exato. Isso é automedicação. Você mudou um tratamento. Hoje a garganta está seca, pessoal. É o tempo. Muita gente faz isso, tá? Parou de sentir o que estava... E aí deixa a caixinha guardada e não joga fora o restante da medicação não, né, doutora? Exatamente. Numa próxima oportunidade, toma. Infelizmente. Aí você interrompeu com 10 dias, um tratamento de 14 dias. Aparentemente a infecção estava controlada, aí os sintomas voltam depois. E aí você pega aquele restante, começa a tomar e não melhora. E não melhora. E aí vai ter que ser um outro antibiótico e aí a bactéria pode ficar resistente, você pode ficar mais grave. Então tem várias consequências quando você se automedica, quando você altera a sua prescrição ou traz de fora algo. Com certeza. Então é importante destacar isso. Vamos conhecer agora também a Viviane. Viviane, ela contou pra gente que ela sofre com gastrite. E de vez em quando ela toma remédio, quando ela vai sair para jantar, comer fora. Mas ela toma um remédio que o médico prescreveu lá atrás. E ela continua tomando o mesmo remédio. Será que tem problema? Vamos ver o que a Viviane contou pra gente. Roda aí. Há um tempo que eu sofro com gastrite. Eu já fui a um médico e ele me prescreveu uma medicação que seria de uso temporário. Porém, como eu também tenho intolerância alimentar, todas as vezes que eu vou sair para almoçar, jantar fora ou vou para uma festa,
eu faço uso da medicação para poder evitar os problemas digestórios. Eu tento não abusar, eu sempre só no finais de semana ou só quando tem a festa, não uso diariamente. Ou quando eu também estou muito estressada, que eu sei que a gastrite vai gritar, eu também faço uso da medicação. Tem problema? E aí, doutora, tem problema? O remédio foi prescrito lá atrás, ela segue tomando de vez em quando. Tem problema. Também sou gastro aqui e é importante lembrar que quando você tem uma má digestão, você tem um refluxo, o refluxo é uma doença crônica. Então os sintomas podem voltar ao longo do tempo, principalmente se o seu estilo de vida, você escorrega, porque no começo começa tudo certinho e depois você já começa a ingerir alimentos que podem agravar o seu refluxo. Então os sintomas podem voltar. Porém, é importante entender que medicamentos que a gente usa para bloquear a acidez, para bloquear a produção do ácido no estômago, também diminuem a absorção de algumas substâncias e vitaminas. Ferro, B12, cálcio, magnésio. Então, o uso crônico dessa medicação sem um acompanhamento pode te levar a outros problemas. Altera também a flora bacteriana do nosso intestino. Então, assim, de novo, eu vou falar como eu falei sobre a alergia. O porquê do sintoma voltar? O que mudou no estilo de vida? Em que período o sintoma voltou? Como que está a alimentação, a rotina, o que ela faz no dia a dia, entende? Então, sim, todo medicamento que precisa de um uso prolongado precisa de um monitoramento, porque ele pode trazer efeitos colaterais, mesmo sendo prescrito de uma forma adequada e correta. Agora, esses medicamentos para estômago, primeiro, se for um bloqueador de bomba, que são os prazóis, que todo mundo conhece, o omeprazol, o pantoprazol, que aí fica fácil, né? Eles têm uma forma adequada de tomar para ter o seu efeito pleno. E o número de dias adequado para ter o seu efeito pleno. Aí o paciente às vezes toma um comprimido e fala que ficou ótimo. Aí eu falo, isso é um efeito placebo, porque não deu ainda o prazo da minha vida para ter o efeito pleno. E para ter esse efeito, você precisa de um uso mais prolongado. Agora, tem os antiácidos, que também são muito utilizados. Sim. Leite de magnésia, hidróxido de pastilhas, alumínio, né? as pastilhas. Qual é o problema disso? Você bloqueia a produção do ácido na hora, aí o seu estômago faz o quê? Somos inteligentes. Opa, ficou básico, né? Ácido, base, sal e água. Vou produzir mais. Você faz um efeito rebote e o seu sintoma vem pior, porque aí o seu estômago produz mais ácido em resposta àquele bloqueio temporário. Porque você não bloqueou a bomba, você só tamponou ali, você só mascarou. E aí, se você faz isso com frequência, cada vez o seu estômago traz mais ácido e aí você agrava a sua doença digestiva. Além disso, quando você usa um leite de magnésio, ele pode ter efeito laxativo, um alumínio, pode ter um efeito constipante, o intestino resseca. E às vezes o paciente está lá com o intestino preso, começou porque estava usando muito hidróxido de alumínio e constipou. Ou está soltando o intestino porque está usando muito leite de magnésio. A pessoa nem se toca por quê? Né? E ela não se toca. E esses antiácidos também atrapalham a absorção de alguns antibióticos. Então, você está tomando antibiótico e toma esses antiácidos, você diminui o efeito do seu antibiótico, tipo osquinolona, ciprofloxacina, norfloxacina. E é importante também, me veio aqui lembrar, antibiótico e anticoncepcional. Olha O antibiótico tira o efeito do anticoncepcional. E aí você pode engravidar. E tem muita gente que toma antibiótico assim. Às vezes já tem uma receita ou tem uma farmácia conhecida que tem um acesso ali mais fácil e vai tomando por conta própria. Exatamente. Perigoso, né? É perigoso e você pode engravidar, por exemplo, porque o antibiótico diminui o efeito do seu anticoncepcional. Então, a gente vai voltar para o mesmo local. O ideal é que você busque uma assistência de um profissional de saúde que te acompanhe, explique o que você está sentindo. Eu falo muito isso, né, com meus pacientes. A gente precisa aprender a buscar o médico para prevenir, para cuidar, para tratar, mas também para prevenir. A gente costuma, assim, não estou sentindo nada, está tudo bem. Será que está tudo bem? Porque a base, Bruna, da nossa saúde é o estilo de vida. E estilo de vida é o que você faz todo dia. E às vezes, ajustando ali, você já minimiza um efeito de uma alergia, de uma má digestão, de um refluxo, entende? E depois você vai para o medicamento, claro, quando necessário, mas de uma forma mais
com responsabilidade, com consciência, acompanhado, né? Porque para evitar esses efeitos colaterais todos que a gente relatou aqui. Com certeza, doutora. Muito obrigada pela participação, pelas explicações. A gente conversou com a doutora Caroline Amancio, ela é gastrohepatologista, trazendo aqui pra gente, né, os riscos da automedicação. A gente precisa ter responsabilidade, afinal, é a nossa saúde, né? Doutora Caroline, obrigada mais uma vez pela participação e até a próxima. Até. Valeu. Tchau, tchau. Vamos aproveitar pra gente dar um tchau juntas aqui, então, né? Vamos encerrar o programa, 8 horas e 58 minutos para você aí de casa. Cuide-se, como a doutora falou. Bom fim de semana, boa sexta e até segunda às 8h15. Tchau, tchau. Tchau, tchau.